Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio e mais um vídeo diário sobre cidadania italiana. Hoje o assunto é curioso, porque é difícil explicar para um brasileiro o conceito o conceito que eu vou explicar nesse vídeo, que é o seguinte: se você tem filho menor, independente se o seu filho está no Brasil, independente, para que você possa fazer o seu documento de identidade italiano, principalmente o passaporte italiano, você precisa da autorização do outro genitor da criança. Então, se você é homem, você vai precisar da assinatura, da autorização da mãe, e se você é mãe, você vai precisar da autorização do pai. E isso é uma das coisas mais difíceis. Isso quando eu soube, obviamente, imagine você, da pior forma possível. Em 2007, eu fui fazer o meu passaporte, todo feliz, imagine, meu processo durou 6 meses aqui na Itália. Eu fui fazer meu passaporte, e aí eu cheguei na questura, tal, apresentei toda a documentação que eu precisava apresentar, e o cara falou assim: tá bom, cadê o ato de ascenso? Aí eu, oi? Eu preciso... você tem filhos menores? Eu falei, sim, eu tenho 2 filhas no Brasil. Todo feliz. Tenho 2 filhas no Brasil e tal. Então, se você tem 2 filhas, eu preciso que a mãe das crianças autorize a confecção do seu passaporte. Eu falei, não, o senhor talvez o senhor tenha confundido, eu acho que eu errei aí no preenchimento. Não estou fazendo o documento das crianças, estou fazendo o meu documento. E aí foi quando ela falou, sim, para o seu documento é necessário a autorização do outro cônjuge. Então, só para você entender o seguinte: a Itália, ela tem uma preocupação muito grande com a provisão e a manutenção de um filho. O que isso significa? No Brasil, nós normalmente sabemos que muita gente, a única certeza de cadeia que alguém tem é se a pessoa deixa de pagar pensão alimentícia. Okay? Então existe uma preocupação no Brasil muito grande com o fato de um filho ser desamparado por um pai e, neste caso, pode levar à prisão de um genitor que não provê o necessário para os seus filhos. A Itália tem uma preocupação parecida. E a gente que vem fazer o nosso processo de reconhecimento, a gente tem uma dificuldade nisso, porque assim, a gente não vê o passaporte, acho que eu já falei isso num dos vídeos anteriores, a gente vê o passaporte como a personificação da nossa cidadania. Para nós, o passaporte representa o formatinho bonitinho, o passaporte rosso é a nossa cidadania italiana. E você que está acompanhando essa sequência de vídeos já percebeu, já descobriu que não é. O que o passaporte é? É um documento de viagem. Viu como faz sentido para você isso? O passaporte é um documento de viagem. Logo, para que uma pessoa que quer solicitar ou que vai até uma questura e solicita o seu documento de viagem, é porque ela vai sair do país. Então, a legislação italiana diz o seguinte: uma pessoa que queira viajar para o exterior, mas tem filho menor, ela precisa da autorização dessa outra pessoa, desse outro genitor da criança, para não correr o risco dessa pessoa fugir do país e desamparar o menor. Viu como faz sentido? Agora, qual é o nosso problema? Que normalmente nós estamos na Itália, as crianças estão no Brasil e o outro genitor também está no Brasil. Então isso é um problema. Como resolver isso? Primeiro, se você terminou o seu processo, existem 2 formas de resolver isso. Se você pretende continuar na Itália, vamos falar da outra. Se você veio para a Itália ou pretende vir para a Itália, termina o seu processo, volta para o Brasil, e você só veio para fazer a sua documentação, depois você volta para o Brasil, pega a sua família e vai vir morar na Itália, ou vai morar em outro país, não importa.
A solução para isso é você terminar o seu processo aqui, você pega a sua certidão de nascimento, casamento, faz o seu RG italiano, volta para o Brasil, se inscreve como cidadão no AIRE, ou seja, um cidadão, um italiano residente no consulado, e lá você faz o seu passaporte. Aí você vai comparecer com seus filhos menores, de repente você faz até o passaporte das crianças também lá, porque filho menor, como você aprendeu num dos últimos ou num dos vídeos anteriores, tem a cidadania automática, então você vai precisar fazer o passaporte das crianças também, e também para o passaporte das crianças, obviamente, além delas estarem presentes, você vai precisar também do outro genitor, e aí você faz tudo no Brasil. Então essa é a solução mais prática e mais fácil, faz todo mundo, vai estar todo mundo, a família inteira está lá. Agora, se você veio para cá, um exemplo, você é divorciado, seus filhos moram no Brasil, mas é sua ex-esposa, não importa, antes que você me pergunte, sim, não importa se você é casado, divorciado, nunca se casou, não importa, o elemento chave aqui é filho menor. Se é filho natural, ou seja, você não é casado civilmente com a mãe das crianças ou o pai das crianças, se você já é divorciado ou divorciada, não importa. Filho menor, o outro genitor tem que lhe autorizar. Se você então, no caso, a pessoa está no Brasil junto com as crianças, o que você faz? Termina o seu processo. Uma vez que você terminou o seu processo, você então vai pedir para que a pessoa vá até um consulado italiano, tá? E no consulado italiano ela vai poder fazer uma declaração na frente do funcionário do consulado, te dando então autorização para que você faça o seu passaporte. E aí você, com essa autorização que ela vai fazer na frente do consulado, do responsável do consulado, você vai na questura e pede o seu passaporte. Eu já vi casos, tá, de pessoas que conseguiram, no momento da legalização, já explicar para a pessoa, ir junto com esse outro genitor, explicar, olha, eu estou indo para a Itália, eu gostaria de fazer o meu passaporte lá e eu já trouxe a mãe dos meus filhos para me autorizar. Vocês podem fazer isso para mim agora? Eu já vi duas situações acontecerem nesse caso. O funcionário do consulado dizer, ok, a gente já agiliza o seu lado. E já vi também funcionários do consulado dizer, olha, infelizmente isso não pode ser feito, porque enquanto você não tiver o seu reconhecimento efetivo da cidadania, nós não podemos fazer este documento para que você leve, porque seria, né, nós não podemos fazer isso. Então, neste caso já é mais complicadinho. E por fim, a legislação diz o seguinte, se este outro genitor não autorizar, porque existe, né? Por exemplo, pessoas que se divorciaram, o outro genitor quer que a pessoa se exploda e não vai autorizar e vai bater o pé. Aí neste último caso, o cidadão que deseja fazer o seu passaporte pode ir até um tribunal e solicitar a intervenção do juiz. Aí nesse caso ele vai explicar para o juiz italiano quais os problemas, por que a pessoa não quer fazer essa declaração. O juiz então vai verificar se existe ou não os pressupostos para que você possa fazer o processo, o seu pedido de passaporte, e vai deferir, e aí você consegue fazer o seu passaporte também. Claro que nesse último caso você vai ter que já estar morando na Itália, isso demanda um tempo. Então, resumindo, você precisa, no caso de filhos menores, ter autorização do outro genitor, se você é um homem da mulher, se você é mulher do homem, para que você possa fazer o seu documento de viagem. Isso pode ser feito no Brasil, se você pretende voltar para lá depois do seu processo, você já faz o seu passaporte e o passaporte dos seus filhos. E se você não pretende voltar, tente primeiro fazer isso no consulado no momento da legalização dos documentos, ou então quando você terminar o seu processo, você pede então para essa outra pessoa ir até o consulado e fazer esse documento para você. Outra coisa importante, eu recentemente trouxe as minhas filhas para cá, nós fizemos o passaporte delas no Brasil, italiano,
E quando nós estivemos aqui, eu falei num dos outros vídeos sobre o RG para quem fez o processo no Brasil. Eu aproveitei que elas estavam aqui na Itália, nós fomos até o Comune e pedimos a carta de identidade italiana para elas. Neste caso, também foi solicitado, por elas serem menores, foi solicitada uma autorização da mãe. Como eu já estou aqui com elas e elas já estavam com o passaporte italiano delas, o funcionário do Comune aceitou uma declaração simples da minha ex-esposa, que ela fez lá de próprio punho, em italiano, obviamente. Eu fiz uma cartinha dizendo: eu, fulana de tal, autorizo as minhas filhas a fazerem a carta de identidade. Por quê? Porque a carta de identidade italiana também serve como documento de viagem. E pelo fato delas serem menores, eu precisava da assinatura da mãe. Então isso também é importante. Se você tem filhos menores ou você está viajando com menores sem o outro genitor, saiba que você sempre vai precisar desse outro genitor, até porque se você está viajando com menores e você já deve ter precisado da assinatura dele para poder viajar, fazer a declaração de saída e etc. Tá bom? Então essa era a dica de hoje. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida para que eu possa respondê-la ou fazer um vídeo com ela, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!